Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Muito obrigado por mais um dia vocês estarem aqui nos acompanhando para falarmos aí sobre fechamento do mercado na sexta-feira e principalmente o que nós podemos esperar do mercado para hoje e para a semana. Lembrando, obviamente, que hoje não tem pregão na Bolsa Brasileira, B3, por conta do feriado de aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, feriado de São Paulo, 400 e... agora fugiu, 467 anos, se não me falha a memória, então parabéns aí ao Estado de São Paulo e lembrando que a partir do ano que vem essas datas de feriados municipais não irão interferir aí nas operações da B3. Essa foi uma determinação aí definida no final do ano passado, que começa a valer a partir de 2021. Então, os feriados municipais não irão interferir em pregões da Bolsa Brasileira. Enquanto isso, vamos falar aí sobre o fechamento do mercado, falar sobre sexta-feira, dia 22, infelizmente, pelo quarto dia consecutivo ali, Bovespa fechou com forte queda, perdeu aí boa parte do lucro que tinha tido no ano passado e nesse ano. E lembramos aí que ela chegou a bater os 116 mil pontos em alguns momentos, o que preocupa bastante aí o cenário brasileiro, visto que o cenário exterior foi ruim, sim, mas aqui nós tivemos muita piora, principalmente porque não tivemos ganho, então não foi realização de ganho, foi realmente receio aí dos investidores a nível global e brasileiros, e isso preocupa aí principalmente num cenário político desafiador como nós temos agora. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí nesse nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Começamos aí com o fechamento do dia 22 de janeiro, Ibovespa aí fechou com queda de 0,80 a 117.380 pontos. O dólar teve forte alta de 2,11%, fechou a R$ 5,48. E aí, como eu disse, o cenário na sexta-feira não foi muito positivo para a maioria dos mercados globais, mas nós sofremos muito mais. Por exemplo, o Nasdaq fechou aí estável com alta de 0,09 a 13.543 pontos, depois de vir aí de fortes altas nos dias anteriores, principalmente aí pressionado aí pelas medidas ali do governo Biden, né, assumiu e tem o plano Biden de quase 2 trilhões, 1,9 trilhões de dólares aí para um plano de estímulos econômicos. S&P teve leve queda de 0,32, fechou a 3.840 pontos, e Dow Jones queda de 0,57 a 30.996 pontos. Lembrando, como eu já disse, isso vem muito também de realização de lucros daqueles que haviam tido ganhos nos dias anteriores. Na Europa não foi diferente, o euro aí fechando com 2,30 de alta a R$ 6,61, queda lá na Alemanha de 0,24 a 13.873, queda também na França 0,56 e queda também no Reino Unido de 0,30, uma queda um pouco menor, mas vimos aí as principais bolsas europeias e também dos Estados Unidos fechando em queda na sexta-feira. Olhando para a China, para a Ásia, né? China ainda teve uma alta de 0,70, fechando em 15.628 pontos. Lembrando que a China aí tem aproveitado e surfado aí um bom momento desde do ano passado, quando ela conseguiu amenizar os casos de coronavírus. Agora está passando por certa dificuldade, mas o mercado chinês ainda em alta. Já o Japão aí, que tem tido ultimamente seu melhor momento dos últimos 30 anos, teve fechamento na sexta-feira com queda de 0,44 a 28.631 pontos. Quando olhamos aí para o cenário de cripto, as oscilações naturais das criptomoedas, né? Bitcoin fechou na sexta com alta de 4,78, o Ethereum com alta de 3,88, e para hoje o Bitcoin já alcançou novamente a marca de 40 mil dólares, então realmente vale a pena ficar de olho, mas sempre diversificando, não é recomendação, e principalmente tem que ficar atento e ter estômago para toda essa volatilidade. Falando em petróleo futuro, o Brent fechou sexta-feira a
$50 o barril e o WTI a 52,09. Uma perspectiva de alta também nessa segunda-feira aí do barril de petróleo. Vamos então para o fechamento de sexta-feira. Nós tivemos ganhos aí em BRF com alta de 3,19 a R$ 20,69. Lembrando que isso acontece muito também em função do aumento do dólar, que são empresas aí muito dolarizadas no seu mercado. Magalu ressurgindo das cinzas, basicamente, vinha de alguns dias ali com pouca oscilação, com até leve queda, foi uma das principais que segurou o mercado na sexta-feira. Magalu fechou com 2,16 de alta a 26,04, quase R$ 2 acima do seu desdobramento lá no ano passado. Sabesp, que a gente até comentou alguns dias aqui da semana passada, que vinha sofrendo bastante, a gente imaginava que ela teria um perfil diferente após a regularização do marco do saneamento. Sabesp agora aparece aqui com alta de 2,06 a R$ 41,09. Companhia Siderúrgica Nacional com alta de 2,03 a R$ 34,10. E VEG, uma das queridinhas da bolsa, novamente quase 2% de alta, voltando aí para casa dos R$ 90 praticamente. Fechou R$ 89,29 a VEG na sexta-feira, dia 22. Já as principais baixas, retoma aqui IRB, né? IRB que teve notícia relevante lá em novembro e acabou sendo impactada por essas notícias também, enquanto, por outro lado, alguns especialistas já falam em uma retomada de IRB após divulgação aí dos resultados do quarto trimestre. Mas, enquanto isso, vemos IRB cair 8,42%, fechou sexta-feira a 6,96%. CVC Brasil, queda de 4,67, fechou a 18,36, obviamente aí com o cenário de aumento da pandemia, as empresas aéreas de turismo e a CVC está vinculada diretamente a isso, acabam sofrendo mais. Cirela, queda de 3,35%, fechou a R$ 26. Braskem fechou a R$ 24 com 3,34 de queda. E Lojas Renner com queda de 3,31 a R$ 40,96. Olhando agora para a nossa agenda econômica, hoje, segunda-feira, como é normal todas as segundas-feiras, relatório Focus. Muito importante olhar para esse relatório Focus, porque com tudo que tem acontecido nos últimos dias aí no Brasil, é importante entender o que os economistas e os especialistas dos bancos olham para o cenário brasileiro. Um aumento da taxa de juros, aumento da taxa Selic, aumento do dólar, tudo isso aí no relatório Focus que é divulgado hoje, então isso facilita bastante essa interpretação, visto que ali estão os principais especialistas do mercado e apego à mediana de toda essa votação. Olhando para o cenário internacional, nós temos hoje o discurso do presidente do Banco Central Europeu, é muito importante, visto que a Europa também tem sofrido bastante, queda em indicadores, queda em índices de confiança também. Então vamos ver o que o Banco Central Europeu vai falar em relação a estímulos econômicos. E hoje nós também temos expectativa de negócios na Alemanha, que será divulgado. Então também mais um índice importante para ficarmos de olho. A política brasileira, tivemos mais um final de semana aí com atritos e diversas notícias. Vamos principalmente aqui falar de algumas delas. Uma delas é que o Bolsonaro continua sendo criticado aí pela sua posição de negação da pandemia, inclusive veio à tônica aí a questão de Bolsonaro estar novamente aí andando em Brasília sem máscara, mesmo sendo uma regra, vamos dizer assim, de questões sanitárias, né? E isso aí tem preocupado bastante alguns especialistas e, obviamente, há um embate, um atrito muito grande aí por conta de pessoas que são extremamente contrárias a essa postura dele e, obviamente, por questões políticas que é natural também. Falando agora em Câmara e Senado, vamos falar basicamente do Senado. Se aproxima, né, na Câmara a maioria do pessoal já fez sua campanha, tem agora aquelas costuras de bastidor, mas no Senado ainda temos muita coisa para acontecer até a eleição no início de fevereiro. E aí a principal notícia vem de que Rodrigo Pacheco e Simone Tebet, ambos os dois principais candidatos, um apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro e outro e o
Davi Alcolumbre, e o outro candidato do MDB, a Simone Tebet, ambos defendem a retomada do auxílio emergencial. O Pacheco por mais tempo, a Simone por pelo menos mais uma rodada. De qualquer forma, isso preocupa muito o mercado financeiro, porque o Brasil, como a gente já fala aqui várias vezes, ele investiu muito, colocou muito dinheiro no Corona Voucher aí para a retomada da economia, e mais uma injeção de dinheiro nesse momento com certeza iria estourar aí, ou teria que ser flexibilizado o teto de gastos, o que preocupa o risco fiscal brasileiro. E aí quando nós vemos as duas principais figuras candidatas à presidência do Senado favoráveis a isso, a chance disso acontecer é muito, muito maior. Falando ainda em realidade e cobrança do governo, o governo está sendo cobrado por ter recusado uma negociação de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, a Pfizer e a BioNTech. Lembrando que essa é aquela vacina que foi aprovada primeiro lá no Reino Unido, depois nos Estados Unidos e assim por diante. E a Pfizer teria ofertado ao Brasil 70 milhões de doses e o Brasil não aceitou porque essa quantidade de doses não iria atender toda a população. Isso aí realmente é um problema sério, principalmente quando nós falamos aí que o Brasil precisa voltar à sua normalidade e a vacina vai ajudar nesse sentido. Nesse final de semana, sábado e domingo, houve novamente protestos em vários locais cobrando o presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia e que ele tome uma postura diferente, e também houveram pedidos de impeachment. Falando em impeachment, nós temos aí a informação de que provavelmente hoje, segunda-feira, começa a ser votado o pedido de impeachment lá do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. E falando no impeachment de Donald Trump, pode ficar na sua memória assim, mas ele já não saiu? De qualquer forma, os republicanos e democratas estão querendo votar, principalmente os democratas, obviamente, o impeachment de Donald Trump para impedi-lo de voltar a uma eleição daqui a 4 anos. Então isso realmente deve acontecer. E aí pensando nesse cenário, né, de impeachment é ruim para o governo norte-americano, e falar em impeachment novamente no Brasil é um problema seríssimo para o país também, visto que nós tivemos aí a ex-presidente Dilma Rousseff também passando por processo de impeachment. Esperamos que isso não aconteça, porque realmente isso vai manchar a credibilidade do país. Vamos falar um pouquinho sobre economia. Se você lembra bem, os caminhoneiros programaram aí para início de fevereiro mais uma paralisação, né, semelhante àquela que nós tivemos lá em 2019. E para amenizar isso, o governo colocou os caminhoneiros então no grupo prioritário de vacinas. O governo tem feito algumas medidas aí para amenizar. Na semana passada nós falamos sobre ele zerar o imposto de importação sobre pneus. Agora mais essa medida para ver se ameniza e não tenhamos uma nova crise aí nesse setor aqui no Brasil. Falando em volatilidade do mercado, o Credit Suisse afirmou que os investidores devem estar preparados para uma forte volatilidade nesse primeiro trimestre. A gente já está acompanhando isso aí no nosso dia a dia, quem acompanha o mercado, quem acompanha a Bolsa de Valores, mas provavelmente isso deve se estender para os próximos meses também. Oportunidades haverão, mas é necessário estar preparado para a volatilidade. Falando ainda em expectativa do plano Biden, né, aquele plano que eu já comentei, 1,9 trilhões aí, alguns congressistas, né, principalmente bipartidários aí que apoiam ambos os lados ali, eles estão achando muito elevado o valor de 1,9 trilhões de dólares desse plano de auxílio econômico aí que o Biden quer fazer. Então, isso também vai mexer com o mercado hoje. Essa costura política deve acontecer também lá nos Estados Unidos. E por fim, falando aqui em economia, a AstraZeneca, que é a mesma que produz em parceria com a Fiocruz aqui no Brasil, uma das vacinas que foi aprovada, ela vai atrasar a entrega de vacinas lá na União Europeia. Então, pensamos que esse ritmo de vacinação no Brasil, ele pode ser impactado também, obviamente, aí por conta desse tipo de atraso. Graças a Deus, aí chegou no Brasil
as vacinas que estavam para serem buscadas lá na Índia, né? O avião foi na quinta-feira e chegou ontem de manhã, então deve ser distribuído já hoje para todos os estados e assim, obviamente, amenizar a questão aí dos grupos de risco. Vamos falar um pouquinho de mundo corporativo, que está bem forte hoje. O presidente da Eletrobras, ele renunciou ao cargo, certo? Isso foi comunicado aí como fato relevante ao mercado, principalmente aí porque a Eletrobras aí ela tinha um projeto de investir 41 bilhões até o ano de 2025, e agora com essa saída, principalmente após derreter o valor das ações, semana passada falaram em não privatizar mais ou demorar para a privatização da Eletrobras e tudo mais, força o mercado e fica naquela dúvida, será que o presidente Wilson Ferreira Júnior, que era o presidente da Eletrobras, saiu realmente por motivos pessoais, como o Conselho e a própria Eletrobras divulgaram, ou realmente por essas questões econômicas? Ele foi o presidente aí que teve um período aí com lucros históricos dentro da companhia, dentro da Eletrobras. Então, realmente é uma perda bem grande. Esperamos aí que realmente seja algo de cunho pessoal e que retome a Eletrobras para que ela tenha aí a sua valorização conforme o mercado prevê. Falando agora e lembrando da Cielo, a Cielo, né? Se você nos acompanha aqui há mais tempo, lembra que já no final do ano passado o Banco do Brasil informou que estudava novamente vender sua fatia na Cielo. Na época até as ações da Cielo voltaram a crescer um pouco, e agora o Bradesco, né, BBDC4, disse que quer fazer uma oferta ou deve fazer uma oferta pela Cielo, ou pelo menos por essa fatia que pertence ao Banco do Brasil. Vale a pena ficar de olho também nesse movimento. A M. Dias Branco, ela vai emitir debêntures no valor de quase R$ 1 bilhão. Então, mais uma companhia aí buscando outras formas de captar recursos. O Grupo Caoa, se você lembra do Grupo Caoa, foi o primeiro ali, aí ele começou a produzir HB20 no Brasil, trouxe a Hyundai, agora está em outras negociações, assumiu a planta da Ford lá em São Bernardo do Campo, quando a Ford saiu dali. O Grupo Caoa, que tem trocentas concessionárias também no Brasil e agora atua com Subaru e Chery, também agora está entrando no segmento de seguros. Então, mais uma empresa aí muito forte e entrando num segmento diferente aí que é regulamentado pela SUSEP. CSN Mineração, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, tem uma outra parte dela que é voltada à mineração, que foi definido faixa de preço e vai para IPO. Então, além de Companhia Siderúrgica Nacional, teremos aí em breve Companhia Siderúrgica Nacional Mineração. Isso é semelhante ao que nós temos lá as ações da Gerdau. Tem a Gerdau GGBR 4, se não me falha a memória, que é Gerdau normal, e Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau. Então são dois tickets de duas empresas diferentes, mas as duas com capital aberto na bolsa, e agora vem aí Companhia Siderúrgica Nacional Mineração nos próximos dias. A Oi recebeu duas ofertas aí pela parte de fibra ótica, lembrando que existe toda aquela questão ainda do CAD poder recusar algumas coisas, mas a Oi, que está aí há tanto tempo em recuperação judicial, agora pode ser que ter uma alavancada por conta aí dessa venda da parte de fibra ótica da companhia. E muito importante, essa notícia é fantástica aí, amanhã começa a temporada de divulgação de resultados das empresas listadas na bolsa, falando em quarto trimestre de 2020. Esse resultado do quarto trimestre das companhias, que começa amanhã, depois do pregão, ele vai aí se estender basicamente até meados de fevereiro, pelo menos dali para frente, para que todas as principais companhias divulguem seus resultados. Nós vamos falar diariamente delas aqui também, o que podemos esperar, e isso pode trazer menos volatilidade para o mercado. A tendência é que tenhamos aí muita volatilidade aí por conta de todas essas notícias políticas e notícias internacionais, mas uma divulgação de resultados positiva pode manter o mercado mais estável e pode manter as suas ações, as minhas ações, mais garantidas num preço
justo melhor. Ou, obviamente, podem abrir outras oportunidades. Lembrando que, como eu falei lá no início do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, não há pregão na Bolsa Brasileira hoje. Você pode ficar de olho apenas nos BDRs, que são as ações, os títulos de ações não brasileiras negociadas aqui na Bolsa. Fora isso, não tem pregão hoje, mas ainda assim nós tivemos o nosso Morning Call, porque tem muita notícia importante para nós nos prepararmos para a semana. Hoje, as bolsas europeias estão com cautela, leve queda, Estados Unidos oscilando um pouco também. Provavelmente será mais um dia de oscilação. Esperamos que amanhã, quando reabra a nossa B3, Bolsa Brasil Balcão, nós possamos ter aí um cenário mais estável para retomar o crescimento aí e recuperar um pouquinho de tudo aquilo que a gente perdeu na semana passada. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se que todos os dias, a partir das 7h30, nós estamos por aqui. Depois você nos acompanha também. Se você quiser, o vídeo fica gravado aqui, ou nos acompanhe nas nossas redes sociais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijão, até amanhã, quando nós nos veremos novamente para o nosso Morning Call, o que esperar do mercado.